E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje eu vou comentar brevemente sobre inteligência artificial e o uso em economia. Não é minha área de especialização, mas ando investigando mais sobre isso para poder ficar meio que por dentro, né? Que são as novas tendências e é importante a gente entender como que isso daí se liga ao nosso trabalho do dia a dia do economista, de que maneiras pode nos ajudar, etc. Eu não vou falar, quer dizer, vou falar muito rapidamente da minha experiência pessoal com o ChatGPT e onde eu uso muito o chat. Eu uso muito o ChatGPT para código estatístico. Então, sei lá, tem várias linguagens estatísticas diferentes, né? Stata, R, MATLAB, Julia, Python, e a gente acaba meio que a lógica é sempre, obviamente, a mesma ou muito similar, mas a sintaxe de como você escreve os códigos, etc., varia. E alguns programas são melhores, alguns só são melhores para algumas coisas, outros melhores para outras, né? E assim vira uma confusão, certo? Se você fica muito bom em views ou em stata, aí você sabe todos os comandos, lembra bem. Se você fica pulando muito de um para o outro, e são vários hoje em dia que a gente tem, programas diferentes, você vai acabar se confundindo. Como que eu faço um loop aqui? Como que eu trabalho a minha base de dados nesse aqui para poder botar um dado, os anos um em cima do outro e os países ordenados e tal. Esse tipo de coisa que, né, aflige o dia a dia do economista aplicado, que está mexendo com dados e tal, programação. ChatGPT para isso é absolutamente espetacular. Então eu uso muito para isso daí e me economiza um tempo que é uma coisa de louco. Não é que a gente não tinha nada antes do ChatGPT, né? Eu me lembro quando eu era aluno, eu ia na sala dos professores e tal, que usavam muito, faziam muito trabalho empírico, usando muito, Stata era o grande, acho que o software naquela época, e eles tinham, assim, 10 livros, é um negócio gigantesco, devia pesar uns 20 quilos. Tudo isso? De manual do Stata para explicando como para fazer tal transformação, o que você usa. Mais recentemente a gente abandonou esses manuais, etc. E usávamos muito, e tem gente que ainda usa o que a gente chama de Stack Overflow, que é onde você vai, né, você Google o negócio e pede uma dica e tal, o Stack Overflow vai te ajudar bastante. O ChatGPT é uma coisa a mais, porque ele usa o Stack Overflow, entre outras coisas, para construir, né, as respostas que ele vai dar para você sobre os procedimentos estatísticos e tal, como você faz aquele código. E ele faz uma coisa que é belíssima, ele transforma um código. Imagina que você é muito bom de R, você está trabalhando com alguém que usa Python, né, que é um outro, ou Stata. E aí você escreveu o teu código e fala assim, putz, mas eu preciso mandar esse cara Você pede para ele traduzir o código para Stata em poucos segundos o negócio vai estar pronto. Então isso daí tem me ajudado muito e aumentou muito minha produtividade como economista aplicado. A outra coisa que eu queria falar tem várias áreas que a gente chama de inteligência artificial, que na verdade é muito mais parecido com o que a tradicional econometria ou estatística, né? E qual que é a grande diferença? O que a gente chama de machine learning? Qual que é a diferença do machine learning para a estatística? Muitos dos métodos são iguais, ou muito similares, bastante mesmo. Vem envolto, né, num pacote assim tal, mais bonito, mais moderno, etc. Mas tem muita coisa que é muito parecida. O que é relativamente diferente da estatística tradicional, né, nesse procedimento de machine learning, é que você fica treinando muito o algoritmo para ele acertar previsão. Muitas vezes, o negócio é meio que uma caixa preta. Ele vai fazer, não uma caixa preta estatística. A estatística, tudo que ele está trabalhando, você vai entender. Mas ele não é ele é uma caixa preta meio que às vezes econômica. Então eu não sei exatamente por que um algoritmo que eu vou usar de machine learning para prever a inflação escolheu aquela combinação de variáveis para fazer, né, de variáveis explicativas para poder prever a inflação do mês ou do mês seguinte. Isso daí é pouco claro, né? Muitas vezes é pouco claro. Mas estatisticamente você entende o que ele está fazendo, etc. Obviamente não é aí que está a dificuldade. Então, para quem gosta de entender exatamente o mecanismo econômico, e tal, escolheu essa variável importante por causa disso, o machine learning pode parecer com uma caixa preta. Para fazer previsão, então, assim, a acurácia com que ele faz previsão é, no entanto, melhor porque você fica treinando o algoritmo, né, para te entregar algo
que seja relevante, né, que seja eficiente para prever, dá para fazer isso na estatística também, tá? Mas machine learning, a tradição é essa. E, talvez mais importante, vários dos métodos, ou vários não, alguns dos métodos novos do machine learning, eles têm uma natureza diferente da estatística. A estatística, ela usa muito, né, em grande parte, métodos que a gente chama de lineares. Você liga lembra que você tem uma retinha lá ligando um X com um Y? Aquilo ali que a gente chama de linear, certo? E pode ter vários X e tal, mas continua sendo linear. O machine learning te oferece mais opções de fazer isso com técnicas que empregam métodos não lineares. Por exemplo, o desemprego passa a explicar mais a inflação quando ele está abaixo de um certo patamar do que quando ele está entre um patamar meio que mediano, entende? Na regressão tradicional, no trabalho estatístico tradicional, isso é mais difícil de você capturar e o machine learning tem técnicas que facilitam isso daí. Tá bom? Então já me estendi, foi o nosso papo sobre inteligência artificial hoje. Vou voltar a esse assunto em vídeos futuros. Um abraço.